Estamos criando uma série de vídeos tutoriais para apresentar algumas funcionalidades na plataforma Blackboard, que pode lhe auxiliar a se relacionar com seu aluno. Eu sou Fabrício Oliveira, gestor do Programa de Inovação da Rede UniFTC, coordenador e professor do curso de Sistema de Informação da UniFTC Feira de Santana. Neste tutorial, aprenderemos como criar uma sala de aula ao vivo. Para o professor, esse recurso oferece maior interação com o aluno e chances de prender sua atenção, pois o aluno é capaz de ver e ouvir o professor, interagir com outros colegas, aproveitando a dinâmica de uma sala de aula sem sair de casa. As aulas ao vivo se assemelham muito às aulas presenciais. São poucas as atividades que você realiza presencialmente com seus alunos e que na aula ao vivo você não consiga. E ao terminar, o professor pode disponibilizar a gravação para ser assistida depois, com um bônus de botões que permitem pausar, avançar e voltar à transmissão. Então, vamos lá? Aqui na sua sala de aula, abaixo das semanas, você tem a opção Aulas ao Vivo. É neste ambiente que o seu aluno irá encontrar a aula criada. Eu vou criar uma outra aula ao vivo. Para isso eu preciso criar uma nova sessão. Eu vou dar um nome para essa sessão. Minha sugestão é que você dê o nome da semana em que você está. Digamos que eu esteja na semana 3. Perceba que ao redigir o título da sessão, ela começa a aparecer nesta tela e eu vou dar continuidade à configuração dessa sessão. Aqui abaixo tem algumas configurações que eu posso fazer. Uma delas é com relação à função do convidado. Perceba que toda pessoa que entrar na minha sala, eu posso definir se ela é um participante, um apresentador ou um moderador. Esses perfis, eles têm possibilidades de participar da aula de forma diferente. E daqui a pouco eu vou mostrar isso. Aqui eu tenho o link da sala de aula, que eu posso copiar e enviar para o meu aluno. Tá? O horário da minha aula. Aqui eu tenho a sessão sem término, né? Ou se eu vou repetir ela. E se eu vou permitir a entrada dos participantes, quanto tempo dessa sessão. Feito isso, eu salvo. Para eu poder entrar na sessão, eu vou clicar aqui e participar da sessão. Abre para mim uma nova janela e como até agora só tem eu nesta sala, perceba, a plataforma me informa que você é a única pessoa na sala. Eu vou ficar aguardando então os meus alunos entrarem nessa sala. Então perceba que começa a chegar os meus alunos. Se eu quiser, eu também posso aqui do lado direito na base acompanhar quem está chegando na minha sala. Aqui embaixo eu tenho alguns botões que é bacana a gente conhecer. O primeiro é compartilhar o áudio. Então eu vou ativar o meu microfone clicando nesse ícone. Quando eu ativo o microfone, ele fica verdinho. No meio eu tenho a minha câmera. Eu vou ativar a minha câmera. Antes de ativar a minha câmera, ele me dá um preview para eu perceber se está bem o ângulo da câmera ou não. Daí eu vou compartilhar e os meus alunos conseguem me visualizar. Turma, quem está me vendo, levanta a mão, por favor. Opa! Como eu disse no início, é possível ter uma aula próxima à aula presencial, onde eu consigo interagir com os meus alunos. Eu vou aqui abaixar a mão de Ivane, vou abaixar a mão de Naan e vou abaixar a mão do Rafael. Vamos conhecer um pouco mais da ferramenta. Que minha aula ao vivo ela pode ser gravada, para que aquele aluno que não pôde estar presente na minha aula, ele possa ter acesso a essa gravação. E do lado esquerdo, na área superior, eu tenho um menu que tem o título da minha sessão e o ícone para que eu possa iniciar a gravação. A sessão está sendo gravada a partir daqui. Voltando aqui para o botão lilás que tem do lado direito na base, eu tenho aqui 4 ícones que é interessante a gente conhecer. O primeiro deles é o chat online. Inclusive, se você tiver algum link na sua aula que você queira compartilhar com a turma,
esse é o local para você poder fazer, para que eles possam ter acesso a outros materiais, enquanto você está dando a aula, interagir com eles, tá? O segundo ícone é o ícone dos integrantes, são as pessoas que estão na minha sala. Como eu disse lá no início, eu sou o moderador da turma, mas eu posso definir aqui na minha turma o Rafael como um moderador. Então eu vou torná-lo um moderador e a partir de agora o Rafael ele tem alguns poderes nessa sala de aula. Nesses 3 pontinhos percebo que eu tenho algumas opções, né? Eu posso encontrar uma pessoa, se a minha lista for grande, eu posso destacar o painel e posso de repente desligar o microfone de todo mundo. Logo após, eu tenho aqui compartilhar conteúdo. De cima para baixo, a primeira opção eu tenho compartilhar quadro branco. O quadro branco seria um local onde todos irão poder contribuir com a aula. E eu posso pedir para que eles coloquem aqui as suas ideias. Posso montar com eles aqui um mapa mental, né? E de repente eles podem escrever aqui dentro. Deixa eu só pedir, turma, vocês podem... ok. Podem utilizar as outras ferramentas, por favor. Nós temos ali a ferramenta de texto, a borracha, formas, lápis. Então, eu posso chegar aqui e escolher a cor do meu lápis. Se você tiver uma boa coordenação. E olha que a ferramenta ajuda. Ela dá uma ajustada ali. Você tem formas geométricas. E você tem o ponteiro, onde você vai apontar e dizer para a turma o que é que você está fazendo. Olha, dá uma olhadinha nisso aqui. Tá vendo essa outra imagem? Ou você pode apagar tudo. Bom, vou interromper o compartilhamento. Logo abaixo eu tenho compartilhar aplicativo ou tela. Aqui em compartilhar aplicativo ou tela, eu vou mostrar para os alunos o que eu estou fazendo no meu computador, né? Então quando eu clico aqui, compartilhar, eles começam a ver tudo isso que eu estou fazendo. Se eu abrir aqui o navegador, fizer uma pesquisa, os meus alunos estão vendo lá tudo isso. Tá? Então, digamos que agora eu queira fazer a apresentação de um slide para eles. Eu posso chegar aqui, abrir um slide, a minha apresentação. Eu começo a apresentar o meu slide para os meus alunos. Deixa eu pausar aqui, interromper o compartilhamento. Uma outra forma de eu compartilhar um conteúdo com o meu aluno e não perder essa visão aqui, por exemplo, da interação deles sobre o conteúdo que eu estou apresentando, é compartilhar arquivos aqui dentro. Então, vou chegar aqui, adicionar arquivo, vou buscar no meu computador o arquivo que eu quero apresentar. Esse arquivo será carregado. Bom, veja que depois de converter o meu arquivo, que era um arquivo de slides, para o formato que ele consegue mostrar, o botão compartilhar agora ele é ativado para mim. Quando eu clico aqui, eu tenho todos os slides, basta eu selecionar um slide para começar a compartilhar. A partir desse momento os meus alunos estão vendo o que eu estou apresentando para eles. Então, ao compartilhar o arquivo aqui, eu permito que os meus alunos possam interagir comigo e eu posso rabiscar ou demarcar alguma área do meu slide que eu queira chamar a atenção, né, para que o aluno possa acompanhar comigo. E ele também pode utilizar essas ferramentas que estão aqui em cima e interagir com o slide. Bom, vou interromper o compartilhamento, deu para a gente entender como funciona. Volto então para a tela onde eu estava e logo abaixo eu tenho uma opção de realizar uma votação. Imagine que ao final da minha aula eu queira ter um feedback da minha turma do que eles acharam da minha aula, se eles entenderam o conteúdo que foi transmitido, se eles alcançaram as competências que eu planejei que eles pudessem alcançar. Então eu posso abrir uma votação e eu tenho duas opções, ou utilizando sim ou não, ou uma questão de múltipla escolha, tá?
Eu vou colocar uma questão bem simples. O que achar da aula? Eu posso dizer, foi ótima, não gostei tanto, e vou adicionar mais uma, foi ruim. E vou iniciar a votação. Quando eu iniciar essa votação, logo aqui embaixo vai aparecer um novo ícone para mim. E eu fico aguardando então os meus alunos responderem. Olha que turma boa. Fabrício, dá para saber quem votou aqui? Dá. Quando eu clico em exibir respostas, o que eu vejo é apenas isso. Mas se eu quiser, por exemplo, saber quem foi a pessoa que achou ótima, eu venho aqui nos usuários e percebo que o Rafael, ele votou na opção 1, a Ivane votou na opção 1 e a Naam votou na opção 2. Né? Eu consigo ver. Ao apagar essa votação, todas as respostas aqui que eu tinha na frente do nome do meu aluno, elas vão sumir. Né? Eu posso criar uma nova votação ou continuar com essa votação ou ainda interromper essa votação e sair daqui para mim a opção. Bom, e o último item dessa aba é a opção de dividir minha turma em grupos. Então, imagine que numa disciplina de projeto integrador, eu queria descobrir qual é o tema de cada uma das equipes. Então, eu vou dividir a turma em equipe. Na sala de aula presencial, o que você faz? As turmas se dividem e você vai visitando cada turma e acompanhando o desenvolvimento do trabalho deles. Aqui você pode fazer a mesma coisa, tá? Então, como a gente faz isso? Vamos clicar em grupos dedicados. Eu posso dividir a minha turma de forma aleatória, informar a quantidade de grupos que eu posso participar. Eu só consigo criar 2 grupos porque eu só tenho 4 pessoas, né? Eu vou decidir aqui por aleatoriamente, só que eu posso optar por deixar que o aluno ele possa trocar de grupo caso ele queira, mas eu não vou fazer isso. E quando eu olho aqui embaixo, eu já tenho os grupos já definidos. Quem pode fazer isso na sala de aula? O moderador. Então aqui eu tenho um moderador que é o professor Rafael. Então ele consegue fazer isso daqui, inclusive a mudar as pessoas, tá? Quando é que eu posso definir um aluno como moderador? Bom, talvez ele seja um monitor da turma e você queira dar esse poder a ele. Então, quando eu faço isso, olha, vou iniciar. Veja que a minha sala agora ela ficou dividida. Eu vou ficar em uma sala com o Rafael, né? E na outra sala está a Naam com a Ivane. Então, perceba. Eu posso chegar aqui e voltar para a sala principal, porque eu sou moderador, ou então encerrar a divisão de grupos. E todo mundo volta para a sala principal. Olá, todo mundo voltando. Pronto. Então, só para a gente falar dos papéis aqui da sala. Os participantes são os alunos. O que eles podem fazer é participar do chat. O moderador, ele tem todas as funcionalidades do professor. E o apresentador, que tem a possibilidade de, aqui nessa tela, compartilhar quadro branco, compartilhar um arquivo à tela, ou ainda compartilhar um arquivo como a gente fez agora há pouco. Bom, a última opção que eu tenho aqui é a opção de configurações, onde você pode verificar se a sua câmera está configurada, se o seu volume está bacana, as configurações de notificações aqui dentro da tela, se você vai permitir alguém erguer a mão ou não. E por fim, eu só quero mostrar para vocês uma outra coisa que tem aqui na tela. Aqui na tela de usuário, de integrantes, veja que eu tenho esse ícone que mostra a experiência que meu aluno está tendo nessa aula, neste momento. Então todos aqui estão com uma excelente experiência.
Mas se de repente a internet deles estiver lenta ou algo parecido, esse ícone começa a ficar vermelho. E aí você sabe, olha, a Ivane não está tendo uma boa experiência, provavelmente ela não esteja acompanhando a aula corretamente. Depois eu posso interagir com a Ivane e saber se ela conseguiu acompanhar todo o conteúdo apresentado na minha aula. Bacana? Para finalizar a gravação, basta voltar no menu e interromper a gravação, que a partir de agora essa aula fica para o meu aluno disponível lá no ambiente do Blackboard. Bom, então só para mostrar para vocês onde essas gravações ficam, aqui na minha disciplina, clicando em aulas ao vivo, eu volto e visualizo todas as sessões que eu tenho de aula acontecendo. E eu posso chegar aqui no menu, gravações, e eu encontro então as minhas gravações realizadas. Esta é a aula ao vivo do Blackboard. Espero que vocês tenham gostado. Você encontra esse e outros vídeos em nosso canal oficial no YouTube ou em nosso repositório de conteúdo para o relacionamento docente. UniFTC, você em movimento.